Olá amigos, o nosso encontro de hoje é para falar sobre saúde, religião e espiritualidade. E o foco desse nosso encontro é procurar mostrar através de pesquisas científicas qual o impacto que essa relação pode ter para a saúde física e psíquica de um indivíduo. Ou seja, de que forma o contato com a religião ou a busca pela espiritualidade pode efetivamente nos ajudar a ter uma vida mais saudável. Primeiro vamos começar com o conceito de religião. A religião ela pode ser definida como um conjunto de crenças e práticas sociais relacionadas com a noção do sagrado. A título de curiosidade, as maiores religiões do mundo são o cristianismo e islamismo. Podemos ainda dizer que religião é um conjunto de crenças e filosofias que são seguidas por uma grande massa de pessoas de acordo com seus ensinamentos, doutrinas e costumes. Além da religião, também existe a religiosidade, que para muitos nada mais é que ter a qualidade de ser religioso, ou seja, ter uma religião. E para que serve a religião? A princípio, a religião pode servir, sobretudo, para dar sentido à nossa vida. Só para que a gente tenha uma ideia, constatou-se, através de uma pesquisa, que as pessoas que dedicam-se a seguir uma religião, além de sentir-se diferentes a respeito de várias características, quase 30% dos entrevistados disseram que ela desenvolve a capacidade de perdoar. Sobre o conceito da espiritualidade, nós podemos dizer que ela se define como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível. Porque em momentos de dificuldades mais significativas, principalmente junto àquelas situações que nós não vemos saída, por exemplo, uma doença grave, nós tendemos, sem dúvida alguma, a procurar um sentido de conexão com algo maior para que exatamente nós tenhamos como encontrar forças para superarmos determinados revés. E nesse caso, a espiritualidade ela pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Existe uma série de benefícios que caracterizam a busca pela espiritualidade. Entre eles, a diminuição da ansiedade, da depressão e do estresse. É uma importante aliada da saúde mental e, consequentemente, da saúde física. O suporte social da religião, especialmente para quem frequenta alguma congregação, enfim, nós podemos concluir, segundo pesquisas, naturalmente, que são muitas as vantagens para aquele indivíduo que procura manter esse tipo de relação. Ou seja, é uma infinidade de situações de conflito, não é? Que podem, sem dúvida nenhuma, ser superadas. E como a espiritualidade pode efetivamente nos ajudar? Principalmente como elemento estruturante da experiência humana. A espiritualidade ela está ligada à manutenção e fortalecimento da saúde física, mental e social, não é? Havendo aí estudos cada vez mais qualificados nas últimas 3 a 4 décadas, apontando exatamente os benefícios diretos, como redução de estresse, ansiedade, depressão, como eu me referi anteriormente. E olha só que interessante, sobre a influência da espiritualidade e da religiosidade no tratamento oncológico, um artigo científico apontou que o diagnóstico de câncer e todo o processo de tratamento tem considerável impacto no funcionamento físico, na saúde mental e no bem-estar do paciente nas situações de dor e sofrimento. Muitas pessoas procuram significados e explicações que vão muito além das percepções da dimensão física de entender a vida. Sendo assim,
este estudo, não é, ele permitiu compreender os significados de espiritualidade e religiosidade, exatamente no enfrentamento do câncer. Isso não é fantástico? Os pacientes demonstraram um posicionamento positivo, não é, quanto ao potencial da espiritualidade e religiosidade, enquanto fatores que influenciam o enfrentamento do câncer. Assim, contribuem, não é, sem dúvida nenhuma, para que o paciente vivencie de forma equilibrada as suas limitações e também os seus desafios, que muitas vezes se apresentam de uma forma inesperada, não é? Então, esse estudo, ele indica ainda a importância do reconhecimento da espiritualidade e da religiosidade como estratégias, né, de enfrentamento, principalmente por aquelas pessoas ali da área médica que estão mais próximas, não é? Como é o caso do enfermeiro e também, naturalmente, de toda a equipe multiprofissional. Isso porque os profissionais, eles podem planejar e fornecer um cuidado muito mais humanizado, né? Pautado principalmente na integralidade e que extrapole aí os aspectos físicos. Então fica uma honrosa menção, né, do artigo original a Poliane Teixeira Rocha, ao Cássio de Almeida Lima, a Orlene Veloso Dias, a Patrícia Alves, a Jucimeire Fagundes, que são pessoas que estiveram aí efetivamente no desenvolvimento desses importantes registros. Temos também um grupo no Rio Grande do Sul que estuda a influência da espiritualidade na cura de pacientes. Essa pesquisa ela é realizada pela Sociedade Gaúcha de Cardiologia, né? E demonstrando que há indícios na relação entre religião e saúde. E em pesquisas, né, em um dos maiores hospitais lá de Porto Alegre, 250 pessoas com problemas cardíacos foram ouvidas na véspera de fazer a cirurgia do coração. E, para a surpresa de todos, 96% disseram que acreditavam em Deus e que confiavam na cura. Já 70% desses pacientes revelaram que gostariam que os médicos falassem mais sobre espiritualidade. O médico cardiologista e pesquisador Fernando Lucchesi, ele explica que fica evidente que os pacientes com vida religiosa ativa têm menos complicações no pós-operatório. E já existe aí dados mostrando que eles sobrevivem mais à cirurgia. Por outro lado, a Revista Brasileira de Enfermagem publicou uma pesquisa sobre os benefícios da espiritualidade e ou religiosidade em pacientes renais crônicos. E o objetivo foi identificar e analisar as evidências existentes referentes aos benefícios da espiritualidade e ou religiosidade em pacientes renais crônicos. Muito interessante. Concluiu-se, portanto, que os benefícios eles incluíam os relacionados às modalidades de enfrentamento frente à situação, como o fortalecimento da esperança, o apoio social e enfrentamento da dor, os relacionados, por exemplo, à saúde mental, como o menor risco de suicídio e menos sintomas depressivos, melhora da percepção da qualidade de vida e na função renal pós-transplante. Então veja como isso ajudou, não é, nesse trabalho de fortalecimento individual, não é, muito íntimo daquela pessoa que estava ali passando por este difícil processo. Muitas situações de conflitos psicológicos e emocionais podem, sem dúvida nenhuma, serem equacionados com maior poder de consciência se junto aos profissionais envolvidos o indivíduo estiver propenso a buscar por valores relacionados à espiritualidade ou religiosidade, no sentido de se autoconhecer
E nesse caminho, a pessoa vai também se ajudando, uma vez que ela passa a compreender a origem das situações que, na maioria das vezes, dificultam o seu viver. Em outras palavras, a espiritualidade ou religiosidade não deve servir para que uma pessoa se esconda atrás de suas próprias sombras. Ao contrário, ela deve ter a consciência que esse caminho vai exatamente ajudá-la a desvendar os porquês da vida, oferecendo muitas vezes esclarecimento, orientação e também direcionamento. Em outras palavras, a espiritualidade ou religiosidade deve servir para trazer luz aonde existem sombras, a fim de que nós nos libertemos de nós mesmos. E se você perceber algo diferente disso, não é, que nós estamos buscando explanar aqui, eu convido você a pensar bem antes de ingressar aí neste caminho. Então, para fecharmos aí, não é, esse nosso encontro, fica o convite para que todos nós possamos refletir mais sobre esse tema tão importante. E quem sabe, não é, separarmos um tempinho para experimentarmos o que a ciência tem hoje como realidade, ou seja, a influência da espiritualidade e da religiosidade na qualidade da nossa saúde. Muito obrigado pela sua atenção e que você esteja cada vez melhor.